Igreja Vivendo um Novo Tempo. Uma família para pertencer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Faltou aquela parte da música que diz: uma coisa vou pedir, deixe eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Você pode fazer dessa parte uma oração? Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Essa é uma oração muito importante. Que você nunca perca a alegria de estar na casa do Senhor. Que você nunca perca a alegria de vir para a presença do Senhor, que é o melhor lugar para estar. Faz desse louvor uma oração. Me ajuda, Senhor, a estar neste lugar todos os dias da minha vida. Não me deixe, Senhor, não valorizar esse privilégio que é poder cultuar, poder congregar, ter a porta da casa do Senhor aberta, aonde temos liberdade para levantar as nossas mãos e adorar, onde temos liberdade para glorificar o nome de Jesus, para cantar no microfone, para dançar na presença dEle. Somos privilegiados e que nada tire esse prazer do nosso coração. Obrigada, Jesus, pela liberdade que temos de adorar na Tua casa, Senhor. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos agora. Você pode fazer um período de adoração ao Senhor. Talvez você passa dias entre dias e nem pensa. Quantos irmãos nossos estão em países agora que não têm essa liberdade de poder estar na casa de Deus? Quantos irmãos nossos adorariam estar podendo adorar com som, com cânticos, com instrumentos, poder dar um glória a Deus bem alto, um aleluia, mas vivem em países comunistas, países que, se eles forem pegos adorando ou falando de Jesus, eles vão morrer, suas famílias vão sofrer, e eles precisam adorar em silêncio, escondidos, com medo de serem pegos. Mas nós temos uma liberdade extraordinária de poder cultuar e adorar ao Senhor. Nós temos liberdade para levantar as nossas mãos e dizer bem alto: louvado seja o teu nome, Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós viemos aqui nessa noite prestar um culto de adoração ao Salvador da nossa alma. Viemos render a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, rasgar o nosso coração diante dEle. Não viemos aqui, Senhor, presos, amarrados, nada nos impede de adorar, Senhor. Temos liberdade para adorar, e quantas vezes estamos de boca fechada, Senhor. Mas que o Senhor não nos deixe perder a alegria de cultuar, Senhor, a alegria de estar na Tua casa. Nós sabemos que os dias estão contados, Senhor. Muito em breve haverá dias que não haverá mais essa liberdade, igrejas abertas, palavras sendo pregadas. Mas enquanto houver, Senhor, uma coisa nós te pedimos: nos deixe ficar todos os dias neste lugar. Nos dá saúde, Senhor, espiritual, para ter prazer de estar aqui. Nos dá saúde física, Senhor, para poder chegar até aqui. Continua, Senhor, cuidando da nossa vida, para que nós possamos estar na Tua presença e cumprindo aquilo que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
que todos os dias em que tivermos a oportunidade de vir para a tua casa, a alegria inunde a nossa alma e o nosso coração. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode agradecer a Ele. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Viemos para te adorar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para engrandecer o teu santo nome e louvá-lo. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Você dê um abraço do teu irmão aí, dizendo para ele que privilégio você tem de estar na casa do Senhor. Diz para ele que privilégio nós temos de estarmos na casa do Senhor. Que honra nossa poder estarmos na casa do Senhor. Quantos irmãos nossos não têm essa liberdade de cultuar? Você tem se antenado aí nas redes sociais, os países que estão sofrendo ainda mais agora uma perseguição muito grande os cristãos. Eu estou com uma foto minha, eu ia até pedir para pôr lá, mas vai demorar. Eu tirei um print essa semana de algo que me chocou muito. Alguém deve ter visto, né, o pessoal que, usuário de Instagram, uma cena de uma missionária. Eu confesso que eu nem li o contexto, eu tenho cuidado da minha saúde emocional um pouquinho e me chocou já a imagem. Uma missionária, ela estava pregando, eu não vou me lembrar exatamente o país, mas pediram para ela parar de pregar e ela não parou, e ela foi amarrada em um poste, né? E uma moça jovem, ela foi amarrada em um poste e ali todos que passavam a agrediam, batiam, e ela ficou exposta durante dias ali, apanhando porque ela ousou falar de Jesus. E a gente às vezes não entende, né? A gente não assiste, a gente não vê a importância de poder cultuar, irmão. Nós ainda estamos muito gratos a Deus, porque a gente pode cultuar com liberdade. A gente pode adentrar as portas de um templo religioso e adorar o Senhor. Podemos andar com camisa evangélica. Claro que muitas das vezes somos sim hostilizados pela nossa escolha, mas não tão agressivamente quanto muitos países estão aí, né? Então eu quero dizer para você isso. Toda vez que você tiver a oportunidade de vir para a casa do Senhor, venha, e venha com muita alegria no seu coração. Já dizia o salmista: alegrei-me quando me disseram tem culto. Quase isso, né? Alegrei-me quando me disseram tem culto. Nós éramos de uma época em que tinha 6 cultos na semana, né, pastor Demetrio? Meu Deus, nós não saíamos da igreja. Hoje nós temos 3, dos quais muitos não vêm em um. Então não perca isso. Que esse hino seja uma oração. Uma coisa eu vou pedir: não me deixe sair deste lugar, que eu tenha prazer de estar na tua casa. Hoje os corações têm se enchido de muitas coisas e têm roubado o prazer de estar na casa do Senhor. Quantas pessoas não perdiam um culto de sábado? Eu louvo a Deus pelo nosso sábado, irmãos. Eu louvo a Deus, eu não estou murmurando, não, estou glorificando e incentivando. Porque nós temos pastores amigos que tiveram que tirar culto de sábado, porque as pessoas não estavam cultuando mais aos sábados, porque sábado era dia de passeio, né? E hoje a gente olha o nosso sábado, a gente olha o nosso culto de oração, a gente glorifica muito o nome do Senhor. Que essa chama continue ardendo no teu coração, que você corra, trabalhe, estude, soe para chegar aqui, mas não abra mão de estar na presença do Senhor, porque mais vale um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. O que você recebe estando aqui hoje, não há um lugar nessa terra que é capaz de te recompensar. Então eu não sei o que você entrou necessitando, mas eu sei que você já vai sair levando, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele sabe como você entrou aqui, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe como está a sua casa, Ele sabe como está a sua vida, Ele sabe como está o seu casamento. Então fique tranquilo, porque você já começou um princípio muito especial. Buscai em primeiro lugar o reino. Isso significa cultue.
Buscar em primeiro lugar o reino é cultue, já começou bem, já está buscando em primeiro lugar o reino, veio para a casa de Deus, já é um passo, continue buscando, porque as demais coisas que você necessita, Ele há de acrescentar, porque Ele é um Deus fiel, amém? Que você saia daqui crendo nisso. Eu sei na presença de quem eu vi, o tempo que eu estou aqui na presença dEle, Ele está trabalhando lá na minha casa, Ele está trabalhando na minha causa, porque Ele é um Deus fiel, amém? Glória a Deus por isso. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, Daniel capítulo 6, é a primeira leitura que eu quero fazer com vocês. Quero ler com vocês o versículo de número 10. Um dos versículos mais conhecidos do livro de Daniel. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, parênteses, ora, havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Repete comigo, costumava fazer. De novo, costumava fazer. Feche sua Bíblia, por favor, coloca a mão no teu coração. Não sei qual a sua expectativa para esse sábado à noite, não sei que palavra você esperava ouvir, mas eu quero dizer que a palavra que Deus tem para você hoje, é para você. Às vezes a gente vem e fala, fulano poderia estar aqui, se Beltrano tivesse aqui, se meu cunhado tivesse aqui. É para você, é para mim, é para nós que estamos aqui. Então o que você ouvir, você pode até compartilhar com o Beltrano, com o fulano, mas quando nós estamos na casa de Deus, é exatamente aquela palavra que Ele quer falar conosco. E que essa hoje traga para você um tempo novo, ou um novo tempo, em nome de Jesus, no aprendizado da vida deste homem, que Deus possa falar com você. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite nós estamos em mais um culto, Senhor. Que privilégio podermos Te adorar. Não importa, Senhor, se hoje a nossa adoração não está com o time completo de músicos, de instrumentistas. Não importa, Senhor. O importante é de onde ela saiu ao Senhor, do nosso coração. Um tempo de adoração, de louvor, ele não está, Senhor, preso à quantidade de músicos, à defasagem de um instrumento, não. O verdadeiro louvor sai do nosso coração, e é isso que nós te oferecemos nessa noite, um louvor de gratidão, de adoração, de prazer de estar na tua presença, Senhor. Mas agora é hora do Senhor falar conosco. Usa a minha vida, Senhor. Sou dependente, carente, necessitada da tua misericórdia, para poder passar para a tua igreja. Igreja essa que eu acabei de dizer, um sábado à noite, uma noite gostosa, quente, propícia para um passeio no shopping, propícia para uma ida no Mac. Não tem problema quem fez isso, Senhor, mas nós, já dizia Maria, escolhemos a boa parte, Senhor. Escolhemos vir para a tua casa. Podemos ir depois comer um lanche, passear, mas escolhemos estar aqui, Senhor, para te ouvir. Como Maria sentou para te ouvir, nós estamos aqui nessa noite para te ouvir. Fala conosco, Senhor. Fala com o nosso coração. Nos dá, Senhor, entendimento da tua palavra, e que ela não seja apenas uma palavra, mas que ela seja um norte para a nossa vida, Senhor, para que possamos vivenciar o que aprendemos nessa noite.
Usa-me pela tua graça. Coloca todo impedimento, toda barreira, cansaço, distração, preocupação, ansiedade. Coloca por terra em nome de Jesus, Senhor. E que o teu Espírito encontre liberdade para trabalhar através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite eu quero falar um pouquinho de Daniel. E a inspiração para ministrar sobre ele vem do propósito que lançaremos para amanhã. Lançaremos amanhã, ou hoje mesmo falarei, que vai ter início segunda-feira. Nós estamos dentro de um período de 40 dias de oração. E nos últimos 21, que antecederia o nosso batismo, a gente sempre faz os 21 dias de jejum. E eu tenho pensado muito em Daniel. Eu tenho meditado muito na vida desse homem, que é um dos profetas maiores. Gosto muito de Isaías, gosto de Jeremias, gosto de Ezequiel. Mas Daniel, ele traz uma característica um pouco diferenciada, pelo contexto da sua vida, né? A sua história nos faz ter uma certa esperança de uma mudança de mente e de posicionamento. Daniel, ele foi um dos jovens judeus que, quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele pegou alguns rapazes, algumas pessoas, melhor dizendo, e levou cativo para a Babilônia. E dentre tantos que ele levou, ele escolheu alguns jovens para trabalhar para ele diretamente no palácio. E Daniel está entre eles, os jovens escolhidos. Ainda menino, passa por essa realidade de ser tirado da sua terra, separado do seu habitat natural, família, amigos, escola, tudo que você imagina, e ele vai morar em um lugar completamente diferente, com uma cultura completamente diferente da sua. A vida dele sofre uma transição assim de uma hora para outra. E Daniel vai dentro desse contexto para uma cultura completamente diferenciada e pagã, porque ele sai de Jerusalém e vai para a Babilônia. E é interessante que a gente percebe que ele é um rapaz diferenciado, porque assim que ele chega na Babilônia, assim que ele chega no palácio, a ordem é: vocês serão treinados para poder trabalhar para Nabucodonosor aqui no palácio. Então vai levar um tempo o treinamento de vocês, e durante esse tempo vocês vão ter que aderir aos nossos costumes, mudar os costumes de vocês. Vocês estão em outra terra agora. E Daniel, o texto conta, depois você lê a respeito da vida dele, que assim que ele chega em um ambiente pagão, que assim que ele chega em um país completamente diferente aos seus costumes religiosos, a primeira coisa que ele faz, ele decide não se contaminar com tudo aquilo. E eu gosto de atentar para a estrutura de Daniel. É muito lindo a gente ver a evolução e chamá-lo de profeta Daniel, um dos profetas maiores. Mas antes disso acontecer, é um jovenzinho que tem uma estrutura espiritual diferenciada. E eu quero trazer já para o contexto de hoje. No mundo que nós estamos vivendo hoje, Deus está procurando homens, mulheres, em especial jovens, que têm uma estrutura espiritual diferenciada. E o que leva a isso, pastora? Ensinamento. É por isso que a Bíblia diz: ensina
o jovem no caminho que deve andar. Amém, igreja? Não. Ensina a criança. Porque quando ela aprende de criança, ela vai desenvolver aquilo. Eu sempre falo aqui, e amanhã nós vamos passar um vídeo muito bonitinho que está sendo feito. Não pode esquecer, hein, equipe de mídia e tias. Que era para passar domingo, devido à correria da ceia, não passamos. A importância do seu filho estar ali. Você que tem um filho ali, seu filho não está assistindo desenho da Disney, até porque nós não assistimos. Quem assiste realmente não tem um pingo de conhecimento bíblico para expor o filho a tanta maldição. Não está brincando ali de dama, de xadrez, né? Nada contra, mas ali não é ambiente para isso. Se a gente tira eles daqui do ambiente de culto, lá eles têm que viver um culto também, porque ali é o complemento desse ensino à criança. Só que, como eu dizia essa semana para uma mãe, ali é complemento, porque ali eles vão passar no máximo 1 hora. Quem tem que ensinar no dia a dia é você, que é com você que eles passam 23 horas. É ensino. Mas você que tem um filho ali eles são ministrados. Quero te fazer um convite. Você que é visitante, está vindo na igreja, pode subir e conhecer o nosso espaço, viu? Mamãe que deixa o filho lá. Como será que é? Pode pedir para elas, a pastora falou no altar que eu poderia conhecer, assistir uma aula. Fique à vontade. Fique à vontade para conhecer as tias da sala, as líderes. É isso que você precisa entender. O que está sendo ministrado para os seus filhos, a maioria conta, né? Tem muito filho que conta. Mas lá não é entretenimento, lá é culto. E é daí que começa a estrutura de um jovem, de um junior, de um adolescente diferenciado. Não é assim, é ensinando. E quando a gente olha para o posicionamento de Daniel, assim que ele chega no palácio, ele toma uma decisão. Eu não vou comer as comidas daqui. Queria saber se tem condição da gente fazer alguma coisa. Por quê? Porque eram comidas consagradas. Quando ele chega na Babilônia, ele não chega Zé, perdido. Ele sabe onde ele está pisando. E ele decide não se contaminar com aquelas coisas erradas. Decide não trazer maldição para a sua vida. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Assim tem que ser a minha vida e a sua. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos só de passagem. Somos cidadão do céu. E aonde formos plantados, vamos brilhar, vamos mostrar que somos diferentes, custe o que custar e agrade a quem agradar. Irmãos, eu fui escolher o pior curso da minha vida para fazer psicologia. Já tinham me dito isso. Eu sabia que o chicote ia estralar, mas não sabia que tanto. Como eles não gostam de crente, gente. Como eles não gostam. Mas eu cheguei dando carteirada. Todo mundo sabe que eu sou pastora, eu falo de Jesus o tempo todo. Vejo umas caras e bocas. Tive um problemão para apresentar um trabalho no final do ano passado, por 2 amigos que eram de religiões diferentes da minha. Combinamos uma coisa, eles apresentaram completamente outra. Meu grupo das minhas amigas não gostaram, porque feriram o que combinamos. É difícil manter o posicionamento, mas eu não sou daqui. Eu só estou de passagem em uma faculdade, e aonde eu passar, o nome do Senhor tem que ser glorificado através de mim. Aonde você está, lá naquela faculdade, jovem, Deus está procurando Daniel dentro de você. Não se misture. Eu estou aqui, vou fazer o que tem que ser feito. Fui chamado para trabalhar na Babilônia, vou trabalhar, mas não me peçam para ir além, porque os meus princípios eu não negocio. É sobre isso, homem, lá na tua empresa, você está lá, foi plantado lá, tem amigo lá, mas lá, seja o que você é, um homem de princípio, sou servo de Deus, carrego a marca de Cristo. Então desse papo de mulher pelada, traição, bagunça, OnlyFans, sei lá o que,
Eu não coaduno com essas coisas, para mim não serve. Não gosta de mulher? Gosto da minha, e está muito bom por isso, muito obrigado, ponto. Deus está procurando Daniéis, homens e mulheres que se posicionem, e está difícil, porque quando a gente se posiciona, somos muitas das vezes criticados, apontados, humilhados. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: quando você se posicionar, Deus também vai se posicionar ao teu favor. Vão comprar uma briga com Deus pelo teu posicionamento. Daniel, quando fala, ó, eu não vou comer, o que oferece? Oferece isso, tudo consagrado, eu não vou comer. Dá para mandar para mim legumes, dá para mandar para mim isso aqui. Meu, mas você vai emagrecer, o cara fica com medo. Cara, não é possível, você vai comer só isso, come as nossas coisas. Não, as coisas de vocês eu não como. Eu não como essas coisas, eu não coaduno com essas coisas. Então, mas você vai emagrecer, você vai perder peso, eu vou ter problema com o rei. Quando ele vê, Deus fala, opa, parou. Se posicionou por causa de mim, deixa que da saúde dele eu cuido. Deixa que eu cuido. Eu injeto vitamina no corpo dele, deixa. E é exatamente o que aconteceu. Passado o período, Daniel está inteirão, mais bonito do que os que estavam comendo as comidas consagradas. Mas ele já chega se posicionando. E o que eu quero dizer que me chama atenção, e é o tema central dessa pregação, é o tipo de vida desse rapaz. Você sabia que se posicionar, ser diferente, ter uma vida de entrega, de busca e de compromisso, é uma questão de decisão. Nós decidimos. Quando nós decidimos ser diferente, agir diferente, ser cristocêntricos mesmo na nossa vida, viver a palavra, viver uma vida com Deus de verdade, é decisão. E não importa o que acontece na nossa vida, as decisões que tomamos, elas precisam partir do princípio que são inegociáveis. É isso que a gente precisa entender. Não importa onde você vá, não importa onde Deus te colocar, seus princípios e propósitos de vida com Deus precisam ser inegociáveis. Por exemplo, Daniel é tirado de Jerusalém, só que o texto me permite dizer, você não vai ver claramente, mas o texto me permite dizer que ele era um rapaz que tinha uma vida de oração, porque a Bíblia diz que ele chega para trabalhar dentro do palácio, para ser treinado, e ele continua com o seu princípio de oração. Ele não negocia, Nicole. Eu tenho meu tempo de oração, mas se em Jerusalém eu orava, era 8 da manhã, agora eu tenho uma carga horária, eu preciso separar um período. E você vai ver ele levando a sério a sua vida de oração. E aí a gente pula daqui para cá e conta ele já administrando todo o império. Ele já crescendo, ele já sendo um grande administrador dentro do Império Babilônico, trabalhando, e já um grande profeta. Mas a gente precisa ver primeiro para cá a vida de oração e de compromisso no processo, porque ninguém chega no processo sem ter uma bagagem de vida com Deus, de princípio, compromisso e oração. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. E quando eu falo disso, eu falo do espiritual, mas eu também falo do particular, profissional, eu falo. Deus, desculpa a colocação grosseira, Deus não dá ponto sem nó. Tudo que Deus faz, a gente só vê isso aqui. Ele já vê o entorno. Parece que foi um acaso Deus levar Nabucodonosor levar esses meninos cativos. Não, Deus tinha propósito. E dentro do propósito espiritual, Deus dá um mimo e coloca esse homem como um dos grandes governantes dentro do palácio, igualzinho José. Parece um
meu Deus, foi traído pelos irmãos, coitado, que coitado, Deus tinha um propósito. Deus precisava de um crânio, de um homem diferenciado, para administrar um período que viria muito grande de fome. Deus precisava de um homem no governo, mas Deus precisava cumprir um propósito espiritual também. Aí Deus une as duas coisas, e na minha vida e na sua não é diferente. Escute, Deus quer realizar um propósito espiritual nesse lugar que você está. Se você entender isso, se você entender que você não está lá só para pagar o gás, eu estou lutando, pastor, eu estou suando porque eu vou chegar gerente master, eu vou chegar a CEO, eu vou chegar a CF, vou chegar a CUF, qualquer coisa. Epa, peraí, para chegar, você tem que descobrir o propósito espiritual, porque Deus não nos coloca em posições nessa terra que não tem a ver com coisa do céu. Olha, guarda isso aí, guarda, segura, porque eu estou falando com gente que Deus vai pôr em lugares grandes, e você vai ter que entender que tem coisa do céu lá, não é só coisa da terra. Quando Deus coloca pessoas em lugares grandes, tem que ter coisa do céu envolvido, salvação, propósito de almas, propósito de glorificar o nome dele, porque Deus, usando de novo, não dá ponto sem nó. Só que para que o propósito espiritual se cumpra, tem que ter um posicionamento. E esse posicionamento traz o propósito pessoal e particular junto. Foi assim na vida de José. Foi assim na vida de Daniel. Daniel, ele decide: eu vou ser aqui o que eu era lá. Será que se Deus movimentar as águas nos próximos meses que virão de 2025, te plantar num lugar assim, mega, buster, top, profissionalmente falando, você vai poder dizer: eu vou ser aqui o que eu já era antes de entrar aqui? Será que poder, dinheiro, não vai roubar os teus princípios? Às vezes nós nem temos isso, e a Netflix já rouba os nossos princípios e propósitos. Às vezes nós nem estamos corridos, mas a gente zera uma noite inteira uma série, mas não dobra 5 minutos no nosso joelho. Nós nem estamos corrida assim, mas nós passamos uma semana inteira, de segunda a sexta, sem um tempo de oração. E a gente ainda fala: minha vida está muito corrida, Senhor. Esse trabalho está roubando o meu tempo. Aí essa faculdade está, essas crianças, essa casa. Então, né? Daniel chega assim no palácio, passando por um treinamento, aonde ele vai ter que se preparar para algo maior. E ele fala: meu tempo de oração é inegociável. E eu tenho uma pergunta para você. Essa semana, como foi seu tempo de oração? Inegociável ou negociável? Negociou facilmente. Pastora, segunda não deu. Terça não deu, pastora. Ixi, quarta então, nem na culto de oração deu. Quinta então, sexta, pastora, hoje era sábado, mas sábado eu tenho que descansar. Trabalho demais. Nós ainda não entendemos que tem coisas que são inegociáveis. A sua vida com Deus, querido, ela tem que ser inegociável. Não é a pastora Elisângela que está dizendo, foi o próprio Deus que disse: amarás o Senhor teu Deus
sobre todas as coisas. Amar implica relacionamento. Eu não amo quem eu não me relaciono, não há concordância, eu tenho que ter relacionamento com quem amo. Amar implica em ser prioridade. E às vezes a gente diz que ama a Deus, mas não priorizamos nada do que vem dele. Não priorizamos culto, não priorizamos em 24 horas que temos. E todo mundo tem o mesmo tempo, mas nem todo mundo tem a mesma correria. Não. Às vezes tem gente que corre mais do que você, só que sabe administrar melhor o tempo. A diferença está nisso. Em saber administrar o seu tempo para orar. Pastor, mas é muito corrido, não sei como você consegue, irmão. Eu tenho que dar jeito. Você tem que achar estratégia dentro do seu tempo. Eu acho impressionante, né? Alguém nos ensinou lá atrás, e eu já venho há anos quebrando esse paradigma, de que para orar, você tem que preparar todo o cenário, você tem que preparar o chão, o joelho, só assim você consegue entrar na presença de Deus. Não, irmão, isso é importante, você não vai viver de orações corridas. Mas se não deu para dobrar o joelho meia hora lá, na sua casa, porque está corrido, pô, queridão, eu vou falar para vocês uma coisa, eu conto aqui, eu tenho um propósito com Deus desde que eu comecei a faculdade. Eu separo o meu tempo. Como que eu faço? Eu levo 1h30 de trem para eu ir. Uma dica para você. Eu levo 1h30 de trem para eu ir. De manhã, eu saio da minha casa 6h30, 6:50. Agora que eu estou mudando meu horário, que a Paula também está estudando, às vezes nós vamos juntos. 6:50. Então, quando eu entro no trem, eu respondo os meus WhatsApps, né? Porque o povo acha que eu não tenho que responder. Eu sei que eu tenho, mas nem sempre dá, né? E eu respondo meus WhatsApps. Então, eu respondo até a luz. Quando chega na luz, foninho no ouvido, minha trilha sonora que ninguém em casa aguenta ouvir mais, que é sempre as mesmas músicas. Irmãos, eu já contei aqui. Essa semana aconteceu, só de falar eu me emociono. Eu estava andando, eu senti tanta presença de Deus que eu saí falando em línguas, ninguém nem imaginava, porque eu ando de máscara, né? Eu ando de máscara, porque aí me dá mais liberdade, e também é trem, lotado, todo mundo espirrando. Aí eu tento, né? Aí eu ando de máscara, eu sei que eu comecei a orar, mas eu senti tanta presença de Deus, que eu fui no caminho de metrô, eu falava em línguas, e a máscara molhava, eu tentando limpar, e o óculos embaçou. Eu faço um período de oração até eu entrar na minha sala. Isso dá para mim cerca de 30 minutos cravados de oração. Já fiz 30. Aí, não dá, né? Acabou, fiz os meus 30 ali. Vou vir embora. Na volta, não mexo em celular. Venho fazendo a minha leitura bíblica. Até, né? Na volta, eu volto de a pé, de trem e tal. Essa parte eu não oro. Aí eu volto fazendo a minha leitura bíblica. Até Perus. Inegociável. Se eu, às vezes, vou ser sincero, às vezes eu deixo de dar uma olhadinha no Instagram, daqui a pouco me perdi, falei, ai meu Deus, quebrei o período. Aí faço. Aí venho para a minha correria do dia. Aí eu divido no dia. Aí eu estou falando dos meus tempos de oração, que a gente estava no propósito do 40 dias, seu melhor tempo, né? O tempo que você se esforça para orar mais. Aí eu venho, faço minha comida, eu faço tudo, e durante os dias eu vou tirando meu período. Tem hora que eu estou lavando louça, estou orando. Aí quando, né? Aí lavo louça, faço as coisas, arrumo a casa. Aí eu vou para a academia, volto da academia. Eu tenho um grupo das mulheres fechado que eu tenho que preparar uma palavra. Aí eu inventei um outro grupo agora que eu também tenho que... Eu não sei onde eu estou com a cabeça, mas eu estou inventando um monte de coisa, estou dando conta nem de respirar. Mas aí, vamos falar, cansada desse jeito. Você acha que eu ia conseguir orar muito se eu deixo para orar 11 horas da noite? Esse que é o nosso problema. Aí, Senhor, eu vou chegar em casa 11 horas, mas eu vou orar. Vai nada, irmã, você não vai. Você vai dormir enquanto ora. Então, enquanto você faz janta, já fala para as crianças, parou, quero ninguém conversando comigo, liga Alexa. Alexa, toca aí aquela música e já começa a orar. Meu Senhor, abençoa essa casa, Senhor. E depois você separa o tempo. Daniel, ele consegue, no meio da sua agenda mega corrida, separar 3 períodos do dia para orar. É óbvio que a gente não é bobo, não era 1h30 de oração. Talvez ele fazia, permita-me ilustrar, isso lá.
parava de manhã, orava lá em Jerusalém e terminava o seu tempo, mas ele está numa nova realidade. Então, nessa realidade, ele tem que adaptar a sua vida. E por isso ele coloca 3 períodos de oração e ele não abre mão. Aí você conhece a história, eu não vou passar por ela, que a inveja, aquilo que chama atenção, porque ele começa a brilhar lá dentro, tentam achar na lei dele, né, na lei de Deus, algo que venha impedir ele de orar, algo que venha impedir ele de orar. E aí vão até lá Nabucodonosor, fala que durante o período não pode fazer oração e nem petição a nenhum outro Deus, para tentar pegar ele, para tentar prejudicar ele. E diante disso, foi o que você leu comigo, é emitido um decreto, que a partir de agora, daquele momento, quem fizesse qualquer oração para qualquer outro Deus, ia ter problema muito sério, você sabe bem a história. O que Daniel faz? Não, agora, Senhor, me perdoa, mas o Senhor está vendo. Primeira coisa que eu tenho que cortar é meu tempo de oração, Senhor. Minha cabeça está prêmio, situações e situações, nós todinho. Mas nós nem falava para o Senhor. No dia seguinte nós já não orava. Nós nem falava. Daniel, ele fala: Deus, meu compromisso de oração é inegociável. Eu vou orar. Agora mesmo que eu vou orar. Porque eu pude perceber que o diabo está furioso com a minha vida. Como que pode vir um decreto desse? Ele tem discernimento. Onde muitos de nós pararíamos de orar, ele continua orando. E a Bíblia conta que a janela, você leu, ficava aberta. Ele não tem medo nem para fechar. As janelas ficavam abertas do lado de Jerusalém. Podia fechar, porque podia vir alguém olhar, ouvir, não. Ele deixa do jeito que está. E conforme ele já fazia, costumava fazer, ele dobra os seus joelhos para orar. O resto da história você super conhece, não é da história que eu quero falar. É da vida com Deus de Daniel. É da vida com Deus de Daniel. Quando a gente olha que depois de tudo, Deus faz coisas tremendas na vida dele, você conhece a história, livra ele da cova dos leões, faz o rei dar mais credibilidade ainda a ele. Aí ele começa a buscar a Deus de uma forma que Deus começa a entregar os propósitos espirituais que tem para a vida dele. E junto com isso, vai ascendendo ele nos cargos dentro do palácio real. Daniel, ele se torna responsável por dar a interpretação para o rei de alguns sonhos, visões, e se torna um homem extraordinário, do qual muitas visões que ele teve estão relacionadas aos dias de hoje que nós estamos vivendo. Muitas visões apocalípticas foram dadas a Daniel, um moço que decidiu ter uma vida com Deus de verdade, uma vida com propósito. No capítulo 10, abre a sua Bíblia, por favor, versículo 2, diz assim: naqueles dias, aqui ele já está no 3º ano do reinado de Círio, rei da Pérsia. Agora ele já chama Beltesazar, né? Assim que ele chega, o nome dele é mudado. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Vem aqui comigo no versículo, aqui ó, versículo de número 9, vamos pular. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Aqui ele teve uma visão. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado,
Entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Esse período da vida de Daniel, 3 semanas, Daniel, ele entra num propósito de buscar a Deus, buscar o favor de Deus, sabedoria e entendimento. E ele passa 21 dias em oração, jejum e consagração da sua vida com Deus. Porque ele estava vivendo um período da sua vida que ele precisava de um mover de Deus. E ali é travada uma enorme batalha, que Deus fala com ele, que desde o primeiro dia que ele colocou o propósito, Deus não fala quando você terminou os 21 dias, aí aconteceu de eu ouvir, não, desde quando você colocou o propósito no teu coração de começar os 21 dias, eu já ouvi a sua oração, só que você estava em uma batalha espiritual. Oração, jejum, são batalhas espirituais, irmão. E é isso que a gente não está entendendo. Nós não podemos viver uma vida achando que, mas eu oro de qualquer jeito e minha oração é ouvida. Eu busco do meu jeito e Deus tem compromisso comigo, irmão. Não, vamos amadurecer. Vamos subir o nível. Vamos comer uma comida mais consistente. É tempo da igreja amadurecer. É por isso que o diabo tem feito a vida de muita gente de gato e sapato. Não consegue se firmar espiritualmente. Não consegue ter experiências de verdade com Deus. Começa um período de oração, daqui a pouco já não está mais. Começa um propósito. Esse ano eu vou mudar. Fez um propósito, está ali no projeto de vida. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou buscar mais. Está em abril. Se fizer as contas, não sabe dizer quantas vezes jejuou, orou. Nós estamos vivendo uma vida espiritual rasa, irmão. Não dá para ser esse crente light que estão passando por aí. Crente light vai ficar, irmão. O que Deus estava levando Daniel a um profundo era para ter revelações do que estaria por vir com a igreja dele. E nós, a igreja de hoje, que estamos inseridos nesse contexto, precisamos amadurecer. Não existe vida cristã sem oração. Mentiram para você. Não existe vida com Deus sem jejum. Mentiram para você. E é por isso que a tua carne te domina, porque o jejum mata a carne. É por isso que você é carnal. Quando alguém te desafia, você quer ir para cima. É por isso que você é carnal, vive falando palavrão, não consegue se santificar. Está faltando oração, está faltando santificação, que mata os desejos e o domínio da carne sobre nós. O problema é que nos disseram, ficou bonito agora, cantar louvores, ir para a igreja evangélica, dizer que é gospel, está tudo muito legal, mas não é a realidade do cristianismo. Não é a realidade de vida com Deus de verdade. Jesus deixou isso muito claro. Quem quiser me seguir, vida comigo, vai ter que negar a cruz. Pegar a cruz, melhor dizendo. Vai ter que negar-se a si mesmo. Vai ter um preço a pagar, irmão. E que preço é esse? Mas pastor, ele já não pagou todos os preços por mim? Sim, da sua salvação. Agora de se manter salvo é com você, querido. Se manter salvo é conosco. É por isso que as pessoas estão morrendo, irmão. É por isso que as igrejas estão esvaziando.
porque pararam de falar do céu. Segunda-feira eu ouvi esse hino e eu falei, não, Senhor, graças a Deus, ontem eu preguei sobre o céu. Pararam de falar do céu, pararam de falar de santidade. Mas em nome de Jesus, nessa igreja não vai parar, irmão. Você vai viver uma vida com Deus de verdade. Você não vai viver um evangelho raso só se você quiser. Porque se você quiser ter intimidade com Deus, vida com Deus, você vai ouvir palavras que vão te levar a isso. Sai desse raso, sai dessa mesmice espiritual. Vem conhecer a Deus, de com Ele andar, ter intimidade, experiência, ouvir a voz dEle, falar em línguas estranhas, ser tomado por Deus onde você estiver, chorar na presença dEle. É essas experiências que Deus quer te levar a ter. Visões, revelações, discernimento de coisas que estão para acontecer. Sai do raso. Sai do raso espiritual, porque aí Deus vai te fazer sair do raso nas outras áreas da tua vida também. Não seja apenas um frequentador de igreja, seja um cristão em Jesus, que não negocia os seus princípios, que diante de um mundo de tanto entretenimento, é joguinho no celular, é joguinho na televisão, é Netflix, é maratona, é não sei o que, é tantos afazeres, nada disso rouba o meu tempo de me santificar. Minha hora de oração é minha hora de oração, minha hora da leitura da palavra é minha hora da leitura da palavra. Depois eu posso fazer, mas enquanto eu não fiz, prioridade é a presença dEle. Mas isso não pregam mais. E é por isso que tem tanta gente morrendo. Porque não ensinam mais. Esse esfriamento dos últimos dias, ele vai vir por causa disso. Bem que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente pensava se multiplicar o pecado, só pecado grandão, né? Não. Pecados de vícios tão pequenos, que nos prendem e nos roubam tanto. E um dia, quando a gente chegar diante daquele telão, que a nossa vida passar, Deus vai olhar e vai dizer, Elisângela, se Deus quiser não vai ser, né? Estou usando a minha referência. Nunca foi sobre não ter tempo. Como diz o pastor outro dia, não foi sobre não ter tempo, foi sobre não ter fome da minha presença. Porque o tempo dava para negociar. O tempo dava para dar um jeitinho. Nunca foi sobre tempo. Ele vai mostrar para nós que nunca foi sobre tempo. Daniel mostra para nós, ocupando todos os cargos que ele vem ocupar, ele sempre tinha tempo de buscar a Deus. E aqui nessa igreja, irmão, a gente chega até a ser chato. Foi a palavra que nós ouvimos há uns tempos atrás. Pastor é chato, pastora só fica mandando a gente orar. Que coisa chata, ô irmão. Que coisa boa ter alguém que nos impulsiona a orar. Sei que tem um marido que te impulsiona a orar. Que coisa boa quando ele fala, amor, vamos abrir um propósito de oração? Eita, namorado, né? Nossa, namorado que fala, vamos fazer um propósito de jejum de oração, é nível up. É daqueles que falam, meu, que namorado. Amiga que fala, amiga, vamos fazer um propósito junto. Entendeu tudo. Mude a sua vida. Priorize o que de fato é importante. A presença de Deus tem que ser inegociável. Porque o resto, tudo é passageiro. Teu emprego maravilhoso é passageiro. Tua saúde maravilhosa, que você pode ir, andar, ajoelhar, pular, vir para a igreja, é passageira. Seus filhos são passageiros, essa correria toda com filho, daqui a pouco eles vão bater asa e voar. Tudo é passageiro. Já dizia
Salomão, tudo é vaidade, mas a presença de Deus, ela permanece para sempre. Então eu quero te convidar a mudar o seu nível espiritual. Pastor, eu prometi realmente, chegou abril, eu estou devagar pra caramba. Oxe, ainda dá tempo, você está vivo, ainda dá. Mude. Faz um propósito aí no meio da tua correria. Deus não tem esse negócio de... mas será que pode? Pode. Para Deus mais vale você buscando Ele do que deixando de buscar. Desde que você tenha concentração, faça com qualidade, dentro do seu tempo. Eu conheço pessoas aqui que já me mandaram foto orando no banheiro da empresa. Pastora, todo dia na hora do almoço eu tiro 30 minutinhos, onde eu oro? No banheiro da empresa. Agora você vai falar, não, Deus não vai aceitar banheiro. Pô, pelo amor de Deus, banheiro. Você vai falar comigo do banheiro? Para, querida, alegria. Filho, você um tempo está no banheiro. Ai, como eu te amo, filho. É sobre isso. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Mude a sua vida, querido. Amanhã nós vamos lançar um propósito de 21 dias de jejum e oração. Olha aí, você que está mais para lá do que para cá, 21 dias, voa, 21 dias passa muito rápido. Entra pela sua vida espiritual, entra pela sua casa, tem uma batalha acontecendo e você está aí tranquilo. Talvez é por isso que teu casamento, tua família, teu lar, a situação da sua vida não evolui. Deus está te chamando para um nível maior. Sem Ele não há evolução. Nós precisamos aprender. A nossa vida com Deus, ela tem que ser todo dia ali, cultivada, irmão. Senão você esfria. Senão você vira crente domingueiro. Senão você vira ceieiro. E senão você vira as costas e vai embora e não volta nunca mais. O diabo, ele não mata de uma vez. Ele adoece. E o primeiro sintoma de uma doença espiritual é quando a gente para de orar, quando a gente para de buscar a Deus. Daqui a pouco aquilo que você amava, que era tão prioridade, igreja, culto, vai se perdendo, vai se perdendo. E talvez você já está assim, pastor, eu estou frio, eu de verdade não tenho mais vontade de orar. Pastor, eu estou frio, eu não tenho mais esse desejo. Deus pode te renovar nessa noite. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Senhor te visite, te renove a sua vida espiritual, te dê discernimento para você cuidar da sua vida espiritual, para você não negociar o seu tempo, para você entrar num propósito. Eu quero que você procure aí, você que é casado, está com a sua esposa, você que está com a sua namorada, com o seu namorado, com sua amiga, você que tem uma amiga aí, dê a mão para ela, fala, vamos entrar junto no propósito? Você me ajuda, eu te ajudo, vamos, amor. Faz tempo que a gente não faz um propósito, vamos fazer esses 21 dias, vamos orar dentro do nosso tempo, vamos combinar de orar, você amiga da tua casa, eu da minha, a gente passar um período junto, vamos entrar. Esse propósito vai ser de oração e de jejum, vai ser um propósito, você vai matar a tua carne, se santificar, renovar a sua vida na presença do Senhor. Eu tenho certeza, irmão, que passado esses 21 dias, se você fizer esse propósito, Deus vai se mover na sua vida espiritual, e fazendo isso, Ele também vai mover nas outras áreas. Prepara a sua vida para um novo tempo. Vem vindo o batismo, vem vindo o tempo de decisões. Mude a sua conduta, já o seu posicionamento. Peça para Deus força. Senhor, me ajuda, eu não sou muito bom para orar, eu não gosto muito de ler, mas me ajuda a ler pelo menos um capítulo nessa campanha, porque aí eu vou ler 21 capítulos, Senhor. Me ajuda a separar um tempo de jejum. Não consigo jejuar muito tempo, mas eu vou jejuar o tempo que eu consigo, o período que eu consigo. Em nome de Jesus, faça algo por você. Crie diante de Deus propósitos, e que eles sejam inegociáveis, que nada roube esse tempo de você. Querido Deus e eterno Pai, é diante da Tua presença, Senhor, eu quero apresentar a Tua igreja, Senhor.
Senhor, nós estamos aqui cansando a nossa garganta, tentando, Senhor, ensinar o que a Tua palavra manda. Não queremos gastar tempo ensinando a igreja a ser próspera, ensinando a igreja a ter riqueza, ensinando a ter cargos, Senhor, no governo, como foi feito com Daniel. Isso foi muito bom, mas o que nós queremos é uma igreja que se pareça com Daniel, no sentido espiritual, uma igreja que se posiciona, crente que tem compromisso, Senhor, que é inegociável, nos ajuda a mudar a nossa mente, o nosso posicionamento. Precisamos ter princípios, Senhor, e eles serem inquebráveis. Precisamos, Senhor, ter posicionamento de vida com Deus e ser inegociável. Nos ajuda, Senhor. Estamos aí, Pai, prestes a entrar num novo propósito, que aqueles que estão desanimados, esfriando, Senhor, se sentindo distante, sem condição de orar, de jejuar, sinta força, ânimo e desejo de entrar nesse propósito e viver um novo tempo para a sua vida espiritual. Abençoa, Senhor, coloca sede no nosso coração, coloca fome pela Tua presença, que a gente se desligue um pouco das coisas dessa terra, possamos olhar mais para a palavra, pegar um livro e adquirir conhecimento bíblico, em nome de Jesus, Senhor. Que venham 21 dias de desafio, de busca da Tua presença, Pai. Nesse período também será nossa oração pelo batismo, que o Senhor abençoe o batismo, que o Senhor abençoe aqueles que não se decidiram ainda, estão nessa vida, Senhor, ainda sem decisão de compromisso verdadeiro, que venha essa decisão também, Senhor, porque os dias estão se findando, Jesus está vindo buscar sua igreja, e nós precisamos nos posicionar espiritualmente, Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Fala a cada coração. Trabalhe, Espírito Santo. É o Senhor que convence, trata. Que essa palavra continue queimando no coração de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.